Olá pessoal, então como prometido, hoje estou fazendo aula para vocês sobre regra do L'Hopital. E vocês ainda vão me perguntar por que a gente não viu antes. Mas a resposta vai ser muito rápida, tá? Vocês já vão perceber. Nós não vimos antes porque ainda não tínhamos aprendido derivada. Mas o que então nós faremos aqui? Já vou fazer uma breve introdução. Quando estudamos limites, caíamos algumas vezes em limites indeterminados, em que precisávamos de alguns artifícios algébricos para que a gente conseguisse calculá-los. E agora a gente vai aplicar derivada para conseguir resolver, então vai sair de uma maneira muito mais fácil, tá bom? Então vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre o que são as nossas regras de L'Hopital, né? E da onde elas surgem, né? Então vamos lá. Quando nós começamos a estudar lá os limites, né? Nós vimos qual era o objetivo. Por que a gente estudava o limite? O nosso objetivo sempre era porque nós queríamos encontrar qual é o comportamento da minha função quando o x está se aproximando em um determinado ponto. Então, presta atenção nessa função aqui apresentada. A minha função f de x igual a ln de x dividido por x menos 1. Aí eu pergunto, qual é o comportamento da minha função quando x tende a 1? E por que 1? Porque vamos lembrar que o nosso denominador não pode ser zero, certo? Então, se o denominador não pode ser zero, eu não posso ter o x igual a 1. Então, nós sabemos que a minha função não é definida para x igual a 1. Então, para isso, o que nós faremos? Vamos calcular o limite. Queremos entender o comportamento dessa função. Mas observando aqui, eu acho que ainda a gente não tem conhecimento suficiente aqui para poder mexer, né? Mesmo que seja algebricamente, tá faltando aqui um pouquinho, né? Porque se a gente for simplesmente aplicar o nosso limite, né? Se a gente não percebesse que a minha função não é definida para x igual a 1, o que nós teríamos? ln de 1. O ln de 1 está indo para onde? Está indo para zero. E aí, nós temos aqui no denominador também indo para zero, certo? Ah, então é uma indeterminação. Sim, é uma indeterminação. E aí, a gente precisava de alguns artifícios algébricos para poder calcular. E aqui, então, eu não consigo mexer, eu não consigo lembrar alguma associação. Mas, olha o exemplo que eu montei aqui. Quando o meu x está indo para 1, da razão dessas minhas duas funções polinomiais. Então, nós temos um polinômio no numerador e um polinômio no denominador. E a razão entre elas. Quando x vai para 1, presta atenção, nós temos também a ideia de uma indeterminação. Nós temos a nossa função indo de zero sobre zero. Lembra que estamos falando de limite. Então, não é a minha função no ponto, é quando o x está próximo a 1. Então, aqui no numerador está próximo de zero e no denominador está próximo de zero. É uma indeterminação. Então, o que a gente precisava? A gente precisava de alguns artifícios algébricos para poder calcular. Então, vamos aqui comigo, vamos lá. Eu vou dar uma mexida aqui, então, na minha função, né? O que nós fazíamos? Vamos ver se a gente lembra. Eu, no numerador, por exemplo, colocaria o x em evidência. Então, aqui ficaria x vezes x menos 1. Dividido, e no denominador nós temos uma diferença de quadrados. Então, eu posso escrever como produto da soma pela diferença. E aí, eu consigo simplificar. Então, nós temos o comportamento daquela função ali inicial igual ao comportamento da função x dividido por x mais 1. Ou semelhante, né? Lembrando que o x não vai ser definido para x igual a 1 nessa situação aqui, né? Então ela tá aqui ela não é ela tem esse comportamento igual. Mas se a gente for perceber, nessa função aqui, a minha função é definida para x igual a 1, então eu posso fazer simplesmente a substituição. Então ficou 1 sobre 2. Então quando meu x está indo para 1, a minha função x ao quadrado menos x dividido por x ao quadrado menos 1 está indo para onde? Para meio. Era assim que a gente fazia, né? Também tem o caso de quando o x está indo para mais infinito ou menos infinito, tanto faz.
da minha função, aquela lá inicial que a gente estava trabalhando, né? ln de x dividido por x menos 1. Presta atenção, quando x está indo para infinito, no numerador também está indo para infinito, no denominador também está indo para infinito. Isso aqui também é um caso de indeterminação. Também precisaríamos ou de propriedades ou de artifícios algébricos para conseguir calcular. Mas aqui, por enquanto, eu não consigo enxergar que artifício é esse. Mas eu trouxe um exemplo que fica fácil da gente observar. Na verdade, nesse exemplo que eu trouxe, eu quero usar propriedade com vocês. Nós temos limite quando x vai para infinito da razão dos polinômios x ao quadrado menos 1 dividido por 2x ao quadrado mais 1. Então, o que eu tenho que fazer aqui? O que a gente pode observar? Como é a razão entre dois polinômios? Tome o polinômio no numerador de maior grau, ou termo de maior grau no numerador, o termo de maior grau no denominador. Então, é a mesma coisa que eu calcular o limite quando x vai para infinito, de x ao quadrado dividido por 2x ao quadrado. Lembrando que isso só é possível quando x está indo para infinito, né? Aí simplifica x ao quadrado com x ao quadrado, nós ficamos com o limite quando x vai para infinito da constante meio. Limite da constante é a própria constante, então aqui também vai para meio quando x vai para mais infinito. Tá certo? Então, agora eu vou trazer para vocês primeiro a definição do que é essa regra de L'Hopital. O que a regra de L'Hopital diz? Nesses dois exemplos anteriores que nós vimos, nós encontramos uma indeterminação do tipo 0 sobre 0 e do tipo infinito sobre infinito. Vocês concordam comigo? Acredito que sim, né? E o que diz essa regra de L'Hopital? Quando nós temos essa situação, essas duas indeterminações e apenas essas duas indeterminações, o que a gente pode fazer? Se eu tenho então o limite, quando x vai para um determinado a, um a qualquer, um ponto a qualquer, da razão entre duas funções, e esse limite dá uma indeterminação 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito, eu posso calcular separadamente as derivadas da minha função do numerador, a derivada da minha função do denominador e calcular este limite. Mantenho a minha razão e calculo esse limite. Se a razão das derivadas for para um determinado limite, para um L, esse L pertencente, claro, ao conjunto dos números reais, nós podemos dizer que o limite da razão da minha função, da razão entre as duas funções f de x e g de x, também vai para L. Sendo esse A, esse ponto A, podendo ser A pela direita, A pela esquerda, mais infinito ou menos infinito, independente. Mas e se de repente eu calcular o limite da razão entre as minhas duas funções, f de x dividido por g de x, ou na estrutura que ela aparece? Apareceu uma indeterminação, mas não uma indeterminação da forma 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. O que nós precisaremos fazer? Nós precisaremos modificar a escrita algébrica da função, a escrita, não a função, para chegarmos sim na indeterminação do tipo 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Mas eu acredito que alguns de vocês já estejam se perguntando, né? Mas por que isso é válido? Pessoal, uma explicação teórica está na aproximação linear, mas como a gente não trabalhou sobre aproximação linear aqui, eu trouxe para vocês uma explicação geométrica que eu acho que fica fácil da gente entender o que está acontecendo aqui. Dadas minhas duas funções, f de x e g de x, dados que as duas, claro, elas tendem, quando x está tendendo a elas estão tendendo aqui nesse gráfico, elas estão tendendo ao zero, né? As minhas duas funções tendem a zero quando o meu x tende ao a, certo? Se nós colocarmos o zoom, lembra quando a gente trabalha com derivada, a gente faz o que na nossa função? A gente trabalha com o zoom, né? A gente dá a ideia de que a gente está aumentando. Tá aumentando a minha função, a gente lembra que a nossa função, a nossa curva, ela vai se assemelhar a uma reta. Que aí sim a gente associa a reta tangente em determinado ponto. Sim, foi o que nós fizemos aqui. Nós demos a ideia do zoom,
ou seja, a inclinação da reta tangente da curva aqui no ponto A, das duas curvas. Presta atenção que quando o meu x está tendendo a A e a gente está trabalhando aqui com essas duas retas, o que está acontecendo? A gente pode transformar como a razão entre essas duas retas, não é? E como é escrita essa reta? O meu coeficiente angular da primeira multiplicado por x menos o A, que é o A do ponto, né? O x do ponto. O coeficiente angular da segunda multiplicado por x menos o meu x ali do ponto, que é o meu A. Ou seja, a razão entre as derivadas da minha função g de x e f de x, que deram essas retas aqui, essas retas tangentes, fica, na verdade, o quociente das duas derivadas, né? M1 nada mais é do que a inclinação da reta tangente a 1 aqui, que é a rosinha, e M2 é o coeficiente angular, a inclinação da reta tangente no ponto A da minha retinha azul que aparece aqui. Então pelo gráfico fica fácil verificar que quando eu tenho o limite, quando o meu x tende a A da minha função, e é dessas duas funções, que são formadas, na verdade, como razão entre as duas funções, eu posso dizer que é a mesma coisa do meu limite, quando o x tende a A, da razão das derivadas dessas funções, tá? Então, pelo gráfico fica mais fácil da gente observar. Tá, vamos fazer exemplos que sempre fica melhor o nosso entendimento, né? Então, aqui, este nosso primeiro exemplo, ele pede para que a gente calcule o limite quando x tende a 2, da razão das funções x ao quadrado menos 4 dividido por x menos 2. Tá, antes de perceber qualquer coisa, antes de fazer qualquer coisa, o que a gente vai tentar? A gente vai tentar fazer a substituição, a gente vai tentar ver o que está acontecendo, né? Quando x está muito próximo de 2, no numerador nós temos um valor muito próximo de 2 elevado ao quadrado, é um número muito próximo de 4. 4 menos 4 está indo para onde? Para 0. 2, um número muito próximo de 2, menos 2 também está indo para onde? Para 0. Então, olha que bacana, nós temos a indeterminação que nos deixa aplicar a regra de L'Hopital. E o que diz a regra de L'Hopital? Vamos derivar as duas funções separadamente, então eu vou escrever aqui separadinho, tá? A minha primeira função, x ao quadrado menos 4, e vou derivá-la. Então, percebendo que a gente vai derivar separadamente, né? E a minha segunda função que nós temos aqui é a função g de x, que é a minha função x menos 2. G' de x é a função 1. Então, fazendo aqui a substituição, nós temos, limite, quando x tende a 2, de 2x dividido por 1. Quando x tende a 2, eu posso fazer a substituição aqui, nós temos a nossa função indo para 4. Muito legal, né? Vamos continuar aqui. Agora, nós temos o nosso limite quando x tende a mais infinito, da razão das funções x ao quadrado dividido por e elevado na x. Bom, vamos fazer a substituição. Quando x está indo para mais infinito, no numerador nós estamos indo também para mais infinito. E no denominador, e elevado a infinito também vai para infinito. É a indeterminação que nos deixa aplicar a regra de L'Hopital. Então, vamos aplicar a regra de L'Hopital. O que nós precisamos fazer? Deriva a função do numerador separadamente da do denominador e calcula o limite. Então, a minha primeira função, a derivada da minha primeira, já vou fazer aqui direto, tá? A derivada da minha primeira é 2x. E a derivada da minha segunda, qual que é a derivada da minha função exponencial natural? E elevado na x. Pronto, então vamos lá. Limite, quando x tende a mais infinito, de 2x dividido por e elevado na x. Tá? Então, vamos fazer a substituição aqui. 2 vezes x, quando x vai para mais infinito, vai para mais infinito. E no denominador também vai para mais infinito. Prof, não deu certo, né? Acho que deu errado. Não, pessoal, estamos no caminho correto. Aqui, novamente, deu uma indeterminação, mas, prof, deu uma indeterminação infinito sobre infinito. Eu posso aplicar de novo, então, o L'Hopital? Pode. Eu posso aplicar o L'Hopital
para a enésima derivada, se a minha função ela for derivável naquele ponto. Então, ó, vamos lá. Limite quando x tende a mais infinito. Deriva aqui, derivada, vou fazer aqui, tá? Então, a segunda derivada da minha função, f, ficou 2. A segunda derivada da minha função, g, e elevado na x. Então, nós temos aqui 2 dividido por e elevado na x. Pronto, eu acho que agora deu certo, né? Limite quando x tende para mais infinito de 2 dividido por e elevado na x. O numerador fica a própria constante 2. No denominador fica um número muito grande, né? Então, pensem, uma constante dividido por um número muito grande, nós vamos para onde? Nós vamos para zero. Então, já vou colocar aqui direto para zero. Vamos de novo. Eu tenho uma constante, 2, divide por 1 milhão, por 100 milhões. Isso vai para zero. Coloca na calculadora se vocês estiverem duvidando de mim, hein? Continuando aqui. Limite quando x vai para zero da divisão de 1 menos cosseno de x dividido por x ao quadrado. Bom, substituindo aqui meu x por zero, nós temos 1, ó, lembra que a minha função não é que eu estou substituindo o x pelo zero, porque não é que eu estou trabalhando com o meu x valendo zero. São valores muito próximos de zero, né? Então, 1 menos cosseno de um valor muito próximo de zero, esse cosseno aqui também vai para 1. Então, no numerador nós temos zero. E no denominador também estamos indo para zero. Fantástico! É a indeterminação que nós podemos aplicar o L'Hopital. Então, aplicando o L'Hopital, o que nós precisamos? Derivar a função primeiro do numerador. Derivada de 1 menos cosseno de x, que a gente tem que lembrar que derivada da constante é zero. Derivada de menos cosseno de x, fica o menos aqui, o derivada de cosseno menos seno de x. Ah, então esta derivada aqui ficou seno de x. Ótimo. No denominador, nós temos a derivada aqui, vai ficar 2x. Então, vamos fazer a substituição. Limite, quando x tende a zero, de seno de x dividido por 2x. Ótimo, fazendo a substituição aqui, valores muito próximos de zero. No numerador vai para zero, no denominador também vai para zero, pessoal. É uma indeterminação novamente. Então, vamos lá. Vamos aplicar novamente. Vamos derivar a minha função, as duas funções, pela segunda vez. Derivada de seno de x nós já conhecemos, é a cosseno de x. A segunda derivada da minha função x ao quadrado, que é a derivada da função 2x, fica 2. Ótimo, então vamos lá, calcular o limite quando x tende a zero de cosseno de x dividido por 2. Quando nós estamos com x muito próximo de zero, esse cosseno está indo para onde? Para 1. E no denominador, limite quando x vai para zero de 2 é o próprio 2. Agora, pessoal, nós temos um limite que quando nós fizermos a substituição de valores muito próximos de zero pela direita, a gente vai perceber que não é da indeterminação que a gente está procurando. Não é indeterminação de zero sobre zero ou infinito sobre infinito. E aí, nós teremos que fazer algumas manipulações algébricas para conseguirmos calcular. Então, vamos lá. Vamos lá aqui para nossas manipulações. O que a gente tem que enxergar? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é enxergar que realmente é uma indeterminação, mas não é indeterminação do jeito que a gente procura, tá certo? Bom, fazendo então aqui a substituição, quando x vai para zero pela direita, então valores positivos, o que está acontecendo? Esse x vai para onde? Esse x vai para zero. E o nosso ln de um número muito próximo de zero, só que pela direita, então é um valor positivo. Coloquem na calculadora, pessoal. Vocês verão que está indo para menos infinito.
Ou seja, é a indeterminação de zero vezes infinito, tá? Independente se é mais infinito, se é menos infinito, tanto faz. É uma indeterminação, mas não é uma indeterminação da forma como a gente precisa para poder aplicar o L'Hopital. Então, vamos fazer uma mudança. Pessoal, vocês vão perceber que eu não estou mudando a função, eu só estou alterando a escrita da função. Presta atenção. Eu vou escrever aqui, ó, limite quando x vai para zero pela direita. Ao invés de colocar x, eu vou deixar o ln de x aqui, dividido, ao invés de deixar x, eu vou colocar dividido por 1 sobre x. Percebam que eu estou fazendo, é a mesma função que eu tenho aqui, é o ln de x dividido por 1 sobre x. Então, percebam que o que eu vou, se eu fizer agora a substituição quando x for para zero pela direita, nós temos aqui no numerador o ln de um valor muito próximo de zero sendo infinito, tá? Não vou trabalhar aqui independente se é mais infinito ou menos infinito, tanto faz. E um valor muito próximo de zero aqui no denominador fica 1 dividido por um número muito pequeno, próximo de zero. Vai para onde? Vai para infinito também. Então, nós chegamos à nossa indeterminação que a gente queria, infinito sobre infinito. Então, agora as funções, só que aqui, pessoal, vocês têm que prestar atenção. A primeira função que está no numerador é a função ln de x. E aí eu vou derivá-la. Isso aqui eu quero que vocês prestem atenção. Derivada de ln de x é 1 sobre x. Agora, a minha segunda função não é mais o x, tá, pessoal? A minha função é a função 1 sobre x. Ou melhor, eu também poderia colocar x elevado a menos 1. Então, derivando esta função, nós temos menos x elevado a menos 2, ou reescrevendo menos 1 dividido por x ao quadrado. Bom, agora a gente pode fazer a substituição. Limite de x tendendo a zero pela direita, dá razão de 1 sobre x dividido por menos 1 dividido por x ao quadrado. Veja se faz sentido aqui para vocês. Então, agora eu tenho uma divisão de fração. Então, vamos lá. Limite, quando x tende a mais infinito, de 1 sobre x, vezes menos x ao quadrado sobre 1. Então, simplificando aqui, ó, x ao quadrado por x, nós ficaremos, então, só com menos x. Então, é o limite, quando x tende a zero pela direita, de menos x, né? Então, quando x vai para zero, de menos x, a minha função vai para onde? Vai para zero. Ah, tá. Então, agora a gente já conseguiu descobrir. Então, o que eu quero aqui nessa situação que vocês prestem atenção, que isso aqui acaba sendo até meio que uma regrinha, tá? Quando nós temos o produto entre duas funções e esse produto gera uma indeterminação, nós escreveremos como f dividido por 1 sobre g. Isso aqui, pessoal, vai ser sempre assim, tá? Ou também aí vocês vão ter que testar para ver qual que vai ficar melhor. Ou vocês vão escrever a g dividido por 1 sobre f. Vocês vão ter que ver qual que fica melhor e qual que a gente consegue encontrar em determinação que a gente está procurando. Lembrando que nós estamos procurando zero sobre zero ou infinito sobre infinito. Agora, nós temos o limite quando x vai x está indo para zero pela direita, da diferença das funções 1 dividido por x menos 1 dividido por seno de x. O que nós temos aqui, pessoal? Se vocês fizerem a substituição, 1 dividido por x, com x tendendo a um valor muito próximo de zero, isso aqui vai para infinito. Menos, quando o x está indo para zero pela direita, de seno de x, aqui também vai para infinito. Então, aqui é uma indeterminação de infinito menos infinito, mas não é a indeterminação que a gente está buscando. Quando nós temos essa diferença, o que nós temos que fazer? Nós temos que trabalhar com essa diferença, trabalhando ali com a subtração de fração. Bom, então, quando nós temos a subtração de fração, o que nós colocaremos aqui?
Eu posso, quando os números são primos entre si, nós podemos multiplicar os dois denominadores, né? Então, vem x vezes seno de x dividido por x. Me resulta o seno de x, vezes 1 seno de x. Menos x vezes seno de x dividido por seno de x, me sobra o x. X vezes 1 fica o próprio x. Tá certo? Então, aqui, ó, agora a gente vai calcular. Vamos ver em que determinação que a gente chega aqui. Quando o x está indo para zero, o numerador também está indo para zero e o denominador também está indo para zero. Novamente, agora sim, né? Na verdade, nós chegamos na indeterminação que nós queremos. Agora sim a gente pode trabalhar com a regra de L'Hopital. Então, vamos lá. O que, que a gente precisa fazer? Deriva a função do numerador, deriva a função do denominador e faz o limite. Então, eu vou fazendo aqui no cantinho, para que a gente não se perca. Só não posso ficar aqui em cima de mim, né? Então, vou fazer aqui no cantinho aqui em cima. Acho que vou até apagar um pouquinho aqui, porque senão acho que eu vou ficar em cima, né? Então, vamos fazer aqui. Fazer aqui. A minha função do numerador é a função seno de x menos x. Quando eu derivo essa função, a derivada da função seno é a função cosseno de x, e a derivada de x é menos 1. No denominador, é uma regra, é um produto, né? E quando eu derivo o produto, é a derivada da primeira vezes a segunda. A derivada de x é 1, vezes a segunda, seno de x. Mais a primeira vezes a derivada da segunda, x vezes cosseno de x. Vejam se concordam comigo. E aí eu vou colocar aqui. Então, nós temos cosseno de x menos 1 dividido por seno de x menos x cosseno de x. Pessoal, continuamos tendo a nossa indeterminação 0 sobre 0. O que a gente precisa fazer? Vamos derivar novamente. Eu não vou continuar ali do ladinho derivando, porque eu acho que eu vou ficar em cima, né? Então, vamos lá. Deriva cosseno de x, nós ficamos então com menos seno de x. Derivada de 1, ou de menos 1, né? É uma própria constante, então é 0. Derivada de seno de x é a nossa função cosseno de x. Aplica a regra do produto aqui, menos x vezes cosseno de x, nós teremos cosseno de x menos x cosseno de x. Ai, professora, não peguei. Derivada de x, menos x vezes cosseno de x é a regra do produto. Derivada da primeira, 1 vezes a segunda, cosseno de x. Mais, só que não se esqueça que tem menos aqui na frente, por isso vai ficar negativo, né? Então, fica mais a primeira vezes a derivada da segunda. E eu falei que a derivada da segunda aqui é cosseno de x, mas não é cosseno de x, né? A gente sabe. É menos seno de x. Então, menos seno de x. Pessoal, deixa eu voltar aqui, né? Porque eu não sei por que ficou com esse menos aqui, né? Voltando aqui. Então, na verdade, nós temos um mais aqui, né? Da onde eu tirei aquele menos, né? Coisa doida. Então, já vamos aproveitar, já vamos arrumar tudo aqui, né? Então, tá? Então, continuando aqui tá certo, né? A nossa derivada aqui tá corretíssima. Menos, agora sim, x vezes seno de x, pronto. Tô arrumando ali as besteiradas, né? Então, aqui eu fiquei com 0 no numerador e no denominador é que eu fico, quando o x está indo para 0, cosseno está indo para 1. Esse cosseno também vai indo para 1. Então, fica 2 aqui. Então 0 dividido por 2 é o próprio 0. Então minha função está indo para onde? Para 0. Agora, acredito que vocês estejam se perguntando, professora, mas e lá? Aquele probleminha inicial que nós tínhamos, né? Por onde nós iniciamos. Limite quando x vai para 1. Limite quando x vai para 1 da razão do ln de x dividido por x menos 1. Como será que a gente calcula? Vamos lá? Vamos aplicar o L'Hopital aqui? Então, vamos andar tudo aqui, vamos lá. Vamos aplicar o L'Hopital aqui, porque a gente já viu que dá para aplicar, né? Limite, quando o x tende a 1, da razão do ln de x por x menos 1. Então, nós sabemos que temos uma indeterminação de 0 sobre 0.
Esta indeterminação me dá a possibilidade de calcular por L'Hopital. Limite quando x tende a 1, derivada do ln de x é 1 sobre x. Derivada de x menos 1 é o próprio 1. Quando x vai para 1, essa função vai para 1. Então, o que tinha ficado até difícil para a gente poder calcular, né, pelos nossos artifícios algébricos, agora por L'Hopital ficou muito simples da gente calcular, né? Então, agora tô deixando para vocês atividades ali no nosso material. Espero que também vocês tenham respondido as questões que nós deixamos aqui no vídeo. E que vocês tentem fazer, e qualquer dúvida nos vemos na quarta-feira e tiraremos todas as nossas dúvidas, tá certo? Tchau, tchau, um ótimo final de semana para vocês.